Bom, então vamos agora para a questão de número 3. Ensinar exige reflexão crítica prática. Praxis é o movimento dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer. Portanto, a prática educativa nos serviços de saúde deve preferencialmente... E aí, o que é, né? A gente leu aí o que é praxis, né? Esse movimento dialético. E tem naquele livro que a gente estava olhando já aqui, que é o do dicionário novamente, ele fala uma coisa que é super bacana, né? Vou ler para vocês. Que a questão da praxis está intimamente ligada ao conceito de dialogicidade, de ação-reflexão, de autonomia, de educação libertadora, da docência. E perpassa muitos outros, pois sua obra é impensável sem a relação estreita entre o que se estabelece entre a teoria, no sentido originário entre os gregos, e a prática educativa. E ele fala, entendendo todo o ato do educador como educativo. Praxis pode ser compreendida como a estreita relação que se estabelece entre o modo de interpretar a realidade e a vida e a consequente prática que decorre dessa compreensão, levando a uma ação transformadora. Então, eu acho que isso é muito bacana, porque o que a gente está pensando de verdade? De que tudo que eu faço é educativo. Eu não vou lá, na hora que eu vou fazer a atividade, entro na sala de aula, ou vou no meu grupo, se eu sou enfermeira da unidade de saúde, ali eu comecei a ser educadora. Não é só isso. Ali é um momento, porque tudo que eu faço é educativo. Então, o meu processo, o meu agir é pedagógico. O jeito que eu entro na unidade, como eu trato os funcionários, né? Sim. É como eu chego em casa e me relaciono com meu filho, né? Então, tudo é pedagógico. Não tem como meu discurso, digamos, né? Ser um e a minha prática ser outro. Então, o tempo todo, eu tô olhando o que eu tô fazendo e tô ganhando o tempo todo coerência com o que eu tô dizendo, pensando e fazendo. Diminuindo essa distância entre o falar, entre o pensar e o fazer em todos os lugares, né? Porque se você for pensar, não é só naquele momento que você vai fazer a ação educativa que você vai considerar o outro, não sei o quê. De repente, terminou a ação educativa, você volta entre os funcionários e desconsidera, aquilo se desconstrói, né? Desconstrói na hora. E aí, claro, que naquele processo de estamos sendo, isso é possível, aceitável e faz parte desse estar sendo. Sim. O desafio eu me percebo incoerente, eu reflito sobre aquilo e eu assumo essa mudança, eu assumo isso, penso um outro jeito de fazer, eu me coloco. Então eu não deixo com que aquilo passe batido, digamos, né? Então eu vou estar o tempo todo refletindo minha ação. E esse é um desconforto em tempo integral, né? Sim. Porque você está sempre se olhando e se percebendo nessa relação com o outro e nesse processo do fazer e de pensar sobre o que você está fazendo, né? E o quanto você está coerente, o quanto você está sendo dialógico, o quanto você está construindo autonomia, né? Com o outro, quanto que você vai estar se desenvolvendo e comprometido verdadeiramente com a transformação da realidade. Paulo Freire fala que tudo é pedagógico, né? Ele fala, por exemplo, às vezes você quer na escola, ele dá um exemplo no livro, que você está na escola, você está discutindo na disciplina com as crianças a importância de cuidar do mundo, das coisas são nossas, mas a escola está toda depredada, as carteiras. E aí ele fala, se o poder público não cuida disso, o aluno fala assim, mas como assim, né? Como é todo mundo comprometido? Que história é essa? Se eu estou olhando a escola e ninguém está se importando, né? Então ele diz que aí eu tenho que problematizar isso, né? Porque eu tenho que estar o tempo todo, eu tenho que começar em algum lugar. Eu não consigo, já que o poder público, né, que é nós, né, que estamos completamente envolvidos nessa questão, faça isso se eu não passo para pensar, se eu não começo a trazer isso à tona, à superfície, né? Mas ele está aprendendo com tudo que está acontecendo nessa aula, não é com o que eu estou dizendo só, é como eu estou tratando o outro, como ele vê o outro espaço. Então, essa questão de que a gente está sempre fazendo um ato educativo, porque eu me educo e educo na relação, eu preciso estar prestando atenção nisso. Então, quando eu vou construindo esses processos, no estar sendo essa mudança no caminho, né?
eu vou me modificando. E aí isso não tem como eu mudar minha postura lá com o usuário de saúde, lá com minha equipe e em casa eu ser diferente. Sim. Então eu vou ganhando potência enquanto ser humano mesmo, porque é do humano que nós estamos falando. É de uma educação para estar no mundo de forma diferente, para estar comprometido com esse mundo, com uma sociedade melhor. E aí ela perpassa todo o meu ser, digamos assim, né? Então, nessa perspectiva, é claro que a gente olhar para teorias de aprendizagem que levem em conta a metodologia, né, que trabalhe com metodologia ativa, ele é muito importante. Por quê? Porque a própria metodologia ativa vai ganhando coerência com o que eu acredito, né, digamos assim. Quando eu escolho a metodologia ativa para trabalhar, é porque quando eu penso em algo dialógico, não daria para eu escolher a metodologia tradicional, onde só eu digo o que é certo e eu imponho o meu conhecimento, igual no exemplo que eu dei no começo, da amamentação que estava no livro, né, quentinho, bem pronto, é assim que faz. Então, não tem como eu fazer uma opção metodológica incoerente com a questão do diálogo, de construir com o outro, né? Então, eu preciso realmente estar num processo, tanto que a teoria, né, do Freireano está dentro do construtivismo, né? E aí ele vai ter essa diferença porque ele não vai querer só que eu construa para ganhar mais potência cognitiva apenas, mas que eu construa para estar transformando a realidade. Então, a questão da educação como ato político, que a gente não é neutro, que sempre que eu estou intervindo, eu estou melhorando a vida para alguém, piorando para outro, e que eu preciso saber que escolha é essa que eu estou fazendo para fazer de forma ética, coerente, consciente, uma consciência crítica, que não é só de saber, olha, o mundo está se acabando. Não, por que que tá? Como que eu faço? Como que eu construo, né? Então, algo que eu vou refletindo. Então, nesse processo, a metodologia ativa é digamos assim, uma corrente pedagógica, né? Que é coerente com a questão que a gente está querendo, né? Com o diálogo, com os princípios da pedagogia freiriana. E aí eu sempre vou fazer com que isso ganhe mais espaço, né? Então vai capacidade pedagógica, porque eu estou o tempo todo querendo o quê? Fazendo processo de ação-reflexão. Então não é o que é a praxis, é o fazer e o pensar sobre o fazer. Então eu não faço só. Eu sempre tenho que ação, reflexão, ação. E ele diz que eu não tenho como, quem não age não reflete. Então, essas reflexões feitas, né, dentro de um espaço, eu elocubrando sobre o mundo, se ela não implica ação, eu não estou fazendo esse processo de praxis. Sim. Eu sempre tenho que estar fazendo, eu tenho que estar no mundo. Fica sempre o ideal e na prática é completamente diferente. E daí, nesse sentido, a gente também cai naquela questão, assim, porque de repente a gente já entendeu essa parte da importância do dialógico, de tudo, só que de repente a gente trabalha em um serviço que a produtividade é o que é a moeda de troca. De repente o seu chefe vai te enxergar, tipo, nossa, ele produz mais, ele faz mais curativos por plantão, ele faz... Então, assim, como trabalhar com essa lógica que, na verdade, a gente tá entendendo um mundo diferente, mas, na verdade, o serviço tá em outro ritmo e cobra isso da gente. Como que a gente... O desafio é ir construindo esse processo de reflexão, entender por que é daquele jeito. E aí, naquela lógica que a gente estava conversando na questão anterior, de ele entender o que leva, quais são os determinantes daquilo, né? O que está influenciando para poder fazer enfrentamentos certos, né? Que é o do pensar certo. Então, de você descobrir onde é realmente o nó, que saídas, e aí como coletivo pensar em enfrentamentos. Então, e aí na lógica do paciente impaciente. Não é algo que eu vou conseguir acabar amanhã, né? Sim. Mas eu vou estar num movimento de enfrentamento, de construir caminhos possíveis, né? Ele fala rumo ao sonho possível, né? Rumo à utopia. Eu vou construindo nesse processo com o grupo, né? Com a minha equipe, reflexões que vão me permitindo fazer novos jeitos, né? De fazer, para ir construindo a mudança dessa realidade. Então,
eu tenho que estar o tempo todo enxergando, eu não posso negar que aquela lógica é incoerente com o que a gente está pensando, porque isso seria o caminho fácil, ou fazer enfrentamentos não verdadeiros, que é o que estava no Pedagogia da Autonomia, no ensinar, né? Com a ética. Então eu preciso, não posso negar, não posso cortar o caminho, mas ele não é um caminho fácil. E aí não tem uma resposta no sentido de como que eu vou fazer isso. Do que jeito no sentido de receita. Sim. Tem no sentido de diálogo, de reflexão, de intervém, reflete de novo. Então, que é a fórmula mágica é qual? Age, reflete. Age, reflete. É o tempo todo nesse movimento de praxis. Que eu olho o que eu fiz e aí eu me afasto, olho, entendo o que está acontecendo. Eu faço uma análise detalhada dessa realidade. A gente volta a conversar, volta a fazer. Porque às vezes os processos são muito de fala, né? Sim. A professora Vivian que fala, a gente só conversa, e que hora que nós vamos mudar o mundo, né? Então, esse processo de reflete, mas eu tenho que pensar na proposição. Eu tenho que voltar para a ação enquanto coletivo. Você não perde todo o sentido. Perde o sentido, porque aí eu faço uma reflexão desconecta da realidade e não estou comprometida com a mudança. Então, eu estou o tempo todo nessa lógica. Eu faço... E aí eu vou ganhando esse processo também de tomada de consciência individual, digamos assim, né? Naquela tirinha da Mafalda do que no Quarto Turista tem uma, que a Mafalda tá sempre, ela cuida do mundo, ela fala que o mundo tá doente, né? E aí ela põe o mundo, o globo terrestre, né? Em cima da cama e fica lá sentada como se fosse uma enfermaria cuidando. E aí o vizinho passou na porta e ele sabe que ela sempre tá cuidando do mundo assim. E ele passou e deu uma debochada de... E aí, como vai o mundo, Mafalda, né? Aí ela fala, o mundo tá doente, né? Ele, melhoras pro mundo. Brincando com ela, né? E aí ele vai andando na rua e ele vê um menininho mendigo, né, maltrapilho. E aí ele olha e fala assim, aí ele chega no serviço e fala assim, os amigos falam, o mundo tá o quê? E ele provavelmente tinha dito que o mundo estava doente. Então assim, de uma passagem de uma consciência ingênua para uma consciência crítica. Então ele começou algo que no momento ele só estava vendo e aquilo não fazia muito sentido. Hora que olha o menino em situação de pobreza, de miséria, olha, será? E aí esse exercício de sucessivas aproximações dessa realidade, que eu não consigo olhar para ela no primeiro instante e enxergá-la. Até porque a gente não tem nem competência, talvez, não é essa palavra, mas assim, de vivência, de entendimento dessa realidade para ler-la da melhor. Como eu vou mergulhando que eu vou ganhando essa potência. Então eu tenho que olhar, olha desse tamanho, eu volto, olho de novo, e aí eu vou modificando. E cada vez que eu tô mais mergulhada, que eu tô mais inserida, que eu vou ganhando melhor leitura dessa realidade, maior capacidade de entendimento. Então é um processo que é demorado. E por isso ele é tão difícil. Porque ele é um desconforto diário, porque eu tô sempre revendo o que eu tô fazendo. Então não é uma coisa que eu posso ligar um botão de piloto automático, né? E ir fazendo. Então eu tenho que olhar para o que eu tô fazendo, refletir. E aí a realidade muda o tempo todo. E eu vou ganhando compreensão dela a partir do momento que eu tô cada dia mais mergulhado nela. Com os princípios mesmo, né? E é um desafio tão grande também, porque às vezes outras pessoas que trabalham conosco ainda não estão com esse olhar. E a gente também tem que desenvolver essa paciência, essa tolerância e tentar mostrar pro outro o que a gente está conseguindo ver naquele momento e de repente o outro não está olhando para aquilo. Também é um desafio grande a gente considerar o momento do outro e tentar passar isso, porque não é só a gente sozinho que vai conseguir mudar a realidade de um local, né? De um serviço ou de uma realidade que seja. E aí eu preciso do olhar do outro até para eu poder ampliar o meu e entender melhor o que está acontecendo. Porque o olhar do outro, da perspectiva que ele está vendo, me dá elementos da realidade que eu talvez não tenha conseguido aprender. Então, é num processo de que, digamos, no sentido do verbo que você usou, passar eu passo o olhar meu e ele passa o dele. E é assim que a gente constrói, né? Então, não é uma questão de eu tentando, é claro que eu tento vender o sonho, né? Mas sempre nessa perspectiva de que, daquilo que a gente conversou antes, eu vou com a minha certeza, mas eu vou verdadeiramente para um diálogo com o outro, para escutar, para tentar entender. E
com a certeza de que a resposta pode estar no outro, ou seja, que aquele minha certeza, ela pode ser desconstruída a qualquer momento, porque às vezes a gente não vai com abertura para isso, e aí não é um diálogo verdadeiro, é um autoritarismo com cara de roda de conversa. Professor Eymar, que é dentro da questão da educação popular em saúde, é um dos ícones no Brasil, eu fiz pós-doutorado com ele, né? E ele falava muito isso, assim, que às vezes a gente pensa que porque está numa roda de conversa, a gente está sendo... É metodologias ativas, dialógico. É dialógico. E ele diz que não necessariamente. Se a minha postura for de, no final, a palavra for minha, mesmo que eu faça isso de um jeito branco. Então, mas aí, Roberto, então você faz desse jeito que... Ai, deixa aquele chá, então. Toma o chá e o comprimido, então, de hipertensão. Eu não dialoguei verdadeiramente com você. Eu desconsiderei. Ela acha mesmo que o chá de hipertensão resolve? Toma, então, Roberto, o chá. Mas não esquece do remédio. Tô sentada em roda, conversei bonitinho, mas em hora nenhuma eu considerei a possibilidade da resposta estar no chá. Então, o que eu vou dizer se eu tivesse numa outra perspectiva? Olha, eu não entendo, nunca estudei sobre chá para hipertensão, não sei se ele dá certo. Eu sei que as plantas podem interferir na medicação. Vamos combinar uma coisa? Você vai tomando remédio aqui, a gente vai estudar sobre o chá, depois a gente vê, porque pode ser que... Então, eu não posso desconsiderar, eu não sei se o chá resolve. Eu não estudei sobre isso, eu não sei que chá... Então, eu não dialoguei com você quando eu sentada em roda e falar, então tá, então mas toma o chá, mas não esquece do remédio. Eu continuo na lógica autoritária, porque a minha resposta, que é a medicação como solução para a hipertensão arterial, que prevaleceu, né? Então, a postura mesmo de dialogar verdadeiramente, olha só, eu não conheço isso, então vamos estudar junto, vamos construir esse conhecimento. E isso exige um outro tipo de estar com o outro, né? Sim. Eu preciso dizer o que eu não sei, admitir, né? Na lógica que Freire fala, de que nem todo mundo sabe tudo e nem todo mundo ignora tudo. Eu tenho coisas que eu sei, tem coisas que eu ignoro. E isso é importantíssimo nessa relação com o outro. Então, hora que eu tô em roda, eu posso estar ou não sendo dialógico, porque implica necessariamente com a minha postura no mundo e não com o jeito que eu tô. Eu posso estar em pé numa aula expositiva e sendo profundamente dialógico, né? Sim. Porque ele tem a ver com a minha postura. Não é só o formato. Não é formato. E às vezes a gente vem para esses cursos, né, como nós, querendo um formato, ou seja, que é a forma de metodologia ativa que vai fazer eu respeitar o outro. E aí por isso que a gente começou pensando já, primeiro, conversar sobre Freire, sobre educação permanente em saúde, porque são os princípios que orientam a nossa postura que vai fazer com que eu faça um bom uso de uma estratégia pedagógica. A estratégia, na verdade, é só um instrumento que a gente vai usar. É só uma estratégia. Para ajudar todo aquele processo. Mas não é o princípio norteador. Sim. A minha concepção de como o outro aprende, a minha concepção de mundo, de se você tem ou não valor, se o seu conhecimento tem ou não valor, é isso que faz diferença no jeito como eu vou dialogar com você. Sim. Mesmo que eu faça processos profundamente, digamos, pensados a partir de processos de diálogo, mas eu faço de forma autoritária, eu perdi a potência dele. E aí o desafio aqui, pensando nessa questão de aprendizagem, né, de alternativas dentro do TBL, quando a gente olha, precisa estar com problema de área, necessariamente a lógica da educação permanente precisa ser do que acontece no serviço. A praxis é o movimento entre o que eu faço e penso fazer. E onde que acontece o fazer? Na minha prática, né? É nesse fazer que nós estamos falando. Então, o que acontece nesse processo, ele vem para esse diálogo, necessariamente ele parte dele, do meu fazer, do que está acontecendo, e eu vou pensar sobre ele. Mas pensar que eu não posso parar só aqui dentro. Que a gente está pensando na realidade. E os atores envolvidos, por exemplo, na saúde, eu ensino como que está sendo a formação para quem vem trabalhar aqui na saúde. Exatamente. Certo? Como que tá? Porque se ele vem com esse olhar autoritário, ou se ele vem de repasse de informação, ou se ele vem porque o outro não é eu que vou resolver o problema do outro, digamos, né? A ciência dá conta do mundo, né? Do conhecimento puramente de transmissão. Então, como que eu vou pensar o ensino para quem vem para o serviço? Como que eu vou pensar com a gestão quando ela
põe a questão da produtividade numa lógica que a gente precisava estar construindo com o outro, e como que se conta essa produtividade, digamos assim. Então, como que eu vou trabalhando? O usuário, ele é no nosso sistema único, ele é a chave desse processo. Então, de como que a gente constrói isso de forma igualitária, coletiva. Então, eu preciso pensar nesse fazer, levando em conta os atores envolvidos. Aí pensando, né, que o Ricardo, o Cecim, né, trabalha muito a questão do quadrilátero da formação dentro da perspectiva da educação permanente em saúde. Que quando a gente estuda a definição, né, ela está muito ligada com a lógica freiriana, que eu construo a partir da realidade, dialogando, construindo para a mudança desse processo. E ele diz que a gente precisa estar olhando para o ensino, atenção, gestão e controle social. São a soma dessas esferas que vai, na verdade, fazer a transformação real, né? Não é só uma esfera isolada. Exatamente, eu preciso do olhar de todo mundo, porque está todo mundo implicado nesse processo. Então eu não consigo transformar só. Claro que eu começo de uma ponta, né? Eu tô no meu, mas eu tenho que ampliar e pensar que eu não trabalho no micro, porque o meu micro reflete o macro, então eu tenho que trazer o tempo todo. E aí inserindo o usuário, trazendo a gestão, e aí eu vou ganhando nesse caminho do estar sendo, um caminho que eu vou construindo. Eu começo na minha equipe, né? Começo aqui, vou crescendo e vou ampliando. Mas eu nunca ajo sem considerar que eu pertenço a esse lugar, ou seja... porque se for pensar, quem está se formando, daqui a pouco vai estar na assistência, e daqui a pouco pode ser que ele seja na gestão. Sim. Então, assim, e daqui a pouco, assim, também é usuário. Então, e o que ele, exatamente, são as mesmas pessoas, então, né? Os atores envolvidos, sim. A quem interessa essa realidade. E aí eu preciso estar o tempo todo olhando para isso. Mesmo que eu estou agindo no micro, eu tenho que estar olhando para o todo, saber que ali é reflexo do que vem da formação, de como a gestão está sendo pensada, né? De como que está o usuário se relacionando, do que ele me demanda enquanto, né, usuário, de como que eu trabalho nesse processo. Então, senão eu desconsidero e não consigo fazer uma leitura adequada da realidade. Eu tenho uma visão recortada que não me explica verdadeiramente o que está acontecendo, e eu vou agindo por caminhos errados, digamos assim, porque eu não consegui aprender o processo como um todo. Então é claro que o desafio dessa questão, eu acho que se a gente já tivesse trabalhado mais a questão do quadrilátero da formação, ficaria mais claro. Então talvez a gente pudesse, eu acho que ter um desafio aqui de melhor qualificação das alternativas, né? Que é um desafio nosso, que é uma potência que a gente vai ganhando mesmo nesse processo. Mas no nosso entender, a C, ela atenderia mais porque quando eu penso na lógica de educação impermanente em saúde, eu trabalharia já na perspectiva do Paulo Freire e olhando com o quadrilátero. Então é nesse sentido. Então, mesmo que vocês aí vão falar, mas isso não está muito claro, e a gente concorda com vocês, né? Que precisaria de uma qualificação melhor na alternativa. Mas esse é o nosso argumento, que a gente está dizendo que o quadrilátero necessariamente está linkado com a lógica da política da educação permanente em saúde. Então, por isso a gente está fazendo essa opção. É isso. Até a quarta questão.